Paz e bem, salve Maria Imaculada! Que grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé, acompanhando o Evangelho do Dia Comentado, desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, hoje dia da Cátedra de São Pedro. Vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje e refleti-lo na sequência. E antes de mais nada, quero já te convidar, para deixar um joinha, um like aqui no vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal ativando o sininho. O Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Respondendo Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos refletir agora a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Neste trecho a gente vê que Jesus está perguntando sobre o que as pessoas sabiam a respeito do Messias esperado. Como é que nós estamos informando para as pessoas? Porque as pessoas precisam saber quem é Jesus. E para que elas saibam quem é Jesus, precisam das pessoas que anunciam, que falam de Jesus, do seu amor, da sua palavra, do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Então somos convidados a anunciar sobre Jesus, que é o Messias, o Filho do Deus vivo, assim como diz São Pedro, anunciar esta verdade a todos os cantos, a todos os corações e ao mesmo tempo acolher esta verdade com os olhos da fé. Enxergar em Jesus como o Senhor das nossas vidas, como o Messias, como o enviado do Pai, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E Jesus ali perguntando no Evangelho sobre o que as pessoas estavam pensando, quem as pessoas achavam que era Jesus. E a resposta da primeira pergunta mostra que as pessoas não iniciadas na fé não tinham muita certeza de quem seria o Messias. Pensavam que talvez Jesus pudesse ser o João Batista, que tinham conhecido pessoalmente, ou até algum dos profetas de tempos anteriores. E Jesus dirigiu então a pergunta aos discípulos, que já tinham visto muitos sinais, que já tinham ouvido os seus ensinamentos, e dirige essa pergunta hoje também a cada um de nós, ao nosso coração. Quem é Jesus para você, para a sua família? E a compreensão ali da identidade divina de Jesus só foi alcançada mesmo depois da ressurreição. Mas ainda que sem a compreensão plena, a resposta que Pedro deu mostrou que os discípulos estavam no caminho certo para isso. Jesus afirmou que esse entendimento vem da graça divina. É Deus quem inspira, quem capacita o ser humano para reconhecer a sua presença. A fé é uma graça, a fé é um dom. Deus ilumina o coração de cada pessoa para que a gente possa olhar à nossa volta, olhar para Cristo Jesus e reconhecê-lo como o enviado do Pai. É Ele quem inspira e quem capacita cada um para reconhecer a sua presença. Se Pedro teve condições de saber isso, foi porque
se deixou alcançar por Deus. E quem se deixa inspirar pelo Espírito Santo de Deus, quem se deixa ser alcançado por Deus, consegue já perceber a presença divina, mesmo que ainda não plenamente, já consegue começar a enxergar como fachos de luz, que a gente consiga enxergar de uma outra maneira a fé, percebendo a presença de Deus como o Messias, o enviado do Pai. E foi essa capacidade que possibilitou Pedro ser alicerce sobre o qual a igreja foi fundada. O primeiro Papa, a base da comunidade dos que seguem Jesus, é essa abertura para a inspiração divina, que hoje a gente possa abrir o nosso coração para a inspiração divina, permitir que Deus haja através de nós livremente. Se você se fecha, não tem como Deus te inspirar, te capacitar, te encher, te derramar tantas bênçãos e graças. Então se abra aos planos de Deus, à vontade do Pai. Se cada um de nós buscarmos esta atitude, nós seremos vitoriosos contra as forças do mal. As chaves do reino dos céus, que foram ali entregues a Pedro, são o símbolo do domínio, do poder de condução da igreja, que são dadas ali por Jesus, a quem permanece aberto à inspiração do Espírito Santo. Mesmo o ser humano, mesmo ele sendo imperfeito, pecador, tendo fraquezas, fragilidades, quando se coloca à disposição do Criador, quando se abre à vontade do Pai, abre-se então um caminho para que a graça divina possa conduzir a sua vida, possa conduzir cada um de nós. Somos hoje convidados a contemplar este mistério das chaves do reino dos céus, as quais são dadas por Jesus ao príncipe dos apóstolos, após a sua solene confissão de fé. Jesus é aquele que abre as portas do céu à humanidade, redimindo-a dos seus pecados. Mas as chaves do céu são prometidas a um administrador, a fim de que cuide dos interesses do Rei, dos interesses de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse administrador é nada mais que São Pedro, o primeiro Papa. Sim, e consequentemente os seus sucessores na história, os Papas. E como deve ser, portanto, o exercício do poder dessas chaves? A gente pode notar que o próprio brasão pontifício, ele é retratado com duas chaves, não é mesmo? Uma de prata e outra de ouro. Antes da ascensão, Jesus concedeu aos apóstolos a autoridade para batizar e também perdoar os pecados. E a partir deste ponto de vista, é interessante perceber este duplo dever da igreja para com os fiéis, para com o rebanho. Essas duas chaves são, em primeiro lugar, a palavra de Deus, por meio da qual os homens são chamados a mudar de vida, são chamados à conversão, e depois os sacramentos. Jesus já abriu as portas do reino dos céus, mas deixou sob a responsabilidade dos seus administradores a condução do povo até a travessia dessas mesmas portas. Os sacerdotes, o Papa, os bispos, com a palavra e com os sacramentos, devem desatar os nós do pecado para que as pessoas possam caminhar livremente rumo a Jerusalém Celeste, rumo ao céu. Os sacerdotes devem usar o poder dessas chaves para fazer surgir a fé dentro de cada coração, como condição para a eficácia dos sacramentos, sobretudo da confissão e da Eucaristia, porque é se confessando, é comungando frequentemente que os cristãos podem entrar no reino dos céus. Obrigado pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um joinha, um like, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé, ativando o sininho. Que Deus te abençoe por intercessão de nossa Mãe Maria. Salve Maria Imaculada!